Fala, evidentemente, da Casa do Caminho, em Jerusalém, onde a primeira comunidade cristã cuidava dos pobres, segundo o relato de Emanuel. E o que aconteceu? Ela foi. Mas ela era minha filha. Eu disse que estava bem, ela poderia ir, mas que, afinal de contas, ela estava com 18 anos e eu a sustentei 18 anos. Então, eu não ia ficar com prejuízo. Só se me pagasse. E ela te pagou? Eles lá pagaram. Pagaram, como? Pagaram. Me deram dinheiro para que ela fosse. E ela foi. E você nunca mais a viu? Bem. Quando começou aquela perseguição? Porque filho é assim. Se um filho te renega, então você o repudia. Não é mais seu filho. A lei te permite isso. Então, não era mais minha filha. Riscou-se o nome dela, não mais se falava dela. E todos que perguntavam eu dizia que tinha só uma filha, a outra havia morrido. Mas um dia, vieram os sacerdotes bater. Mandaram saber. Eles souberam que eu tinha uma filha profetisa, porque ela continuou profetizando lá. Disseram que ela falava uma ação de gente e curava pessoas, sabe? Aí eu disse que eu tive uma filha sim, e que ela fazia isso, mas que eu era contra e disse para ela que isso não se fazia porque era contra a lei. Então ela resolveu ir lá para aquela casa. Em Jope, a casa era na estrada. Aí eles foram lá. Pegaram-na, sabe? Você sabe o que eles fazem? Não sabe? Fazem você repudiar, renegar aquela fé sacrílega. Ela não renegou a fé sacrílega. E ela foi entregue a um grupo de soldados e eles fizeram horrores com ela. E gritavam: Você não é cristã? Cadê o Cristo que não vem agora te salvar daqui? Foi horrível. Você assistiu? Não. Eu soube. E depois, sabe o que eles fizeram? Eles amarraram, sabe? A um cavalo e fizeram o cavalo correr, dando voltas e voltas e voltas. Parece remexer aquelas lembranças terríveis na memória e se finge de anestesiado. E explica. Sabe que eu falo assim? Com essa frieza. Porque ela não é minha filha. Não é minha filha. Ela morreu. E eles arrastaram aquilo que restou dela e jogaram lá na nossa porta. E a minha mulher enlouqueceu. As mulheres enlouquecem fácil. Eu não. Enlouqueceu e só ficava rezando, rezando. Bem, eu tive que enterrar, não é? Estava ali. Porque, também, se eu não enterrasse, iam jogar lá no deserto para os abutres, sabe? As aves. Mas, afinal, ela um dia foi minha filha. Mas você ficou feliz com isso? Bom. Quando foi um dia, eu estava fazendo um vaso. Você sabe como é que a gente trabalha, não é? Tem que bater com o pé e rodar e fazer. E eu estava moldando com a minha mão. Rodando. Você tem que molhar a mão na água e passar e alisar e molhar outra vez com muito cuidado. E de repente, eu vi assim no canto de cá. Apareceu uma luz estranha, sabe? E foi crescendo. Achei aquilo estranho. Pensei que era um raio de sol que estava entrando, mas aquilo já era. Não era mais hora para aquele raio de sol tão forte. Já era tarde. Já era a hora nona. E aí? Aí, de repente era minha filha que estava ali. Ela me olhou assim, muito séria, e apontou e eu vi. Eu vi. Era um fogo terrível e eu me queimando ali no meio daquele fogo. Chega. Isso tudo está me cansando. É tão longo. Eu sei, meu querido, mas conta tudo, favor. É preciso que você ponha isso tudo pra fora. Pois é, mas, você sabe. O chefe daqueles soldados, quando foi levar o corpo, viu a minha casa e viu que eu tinha dinheiro e que tinha uma filha jovem e eu mísero. Olha que eu apregoava a mortes aos cristãos. Estava escrito na minha parede. Mas ele deu um jeito e disse que eu também era cristão e que a gente estava escondendo. E aí eu perdi tudo. Meu rico dinheirinho.
Eles nos prenderam e arranjaram provas, arranjaram testemunhas que disseram que minha filha profetizava dentro da minha casa e que eu ficava com o dinheiro. Tudo causa daquele maldito barbudo, o Nazareno. Fomos todos presos. Tomaram-nos os bens, tomaram minha filha. E fiquei tão enlouquecido que um dia consegui fugir, voltei à minha casa e já que ia perder tudo, então, eles também não a teriam, e eu botei fogo. Ao mesmo tempo. Não sei. Me deu uma coisa. E eu me agarrei aos meus vasos, às minhas bilhas e não queria ir. E aí, as paredes desabaram e eu morri ali. Foi uma existência muito trágica, muito triste. Tudo culpa desse maldito. Bem que eu tinha que ter cumprido a lei. Não se deve invocar os mortos, porque eles estão mortos. Deixe os mortos lá no lugar deles. Meu dinheiro. Ah, meu dinheiro. Quero meu dinheiro de volta. Fiquei ali me queimando. Não parava de queimar. Estava procurando meu dinheiro. Não sei quanto tempo fiquei ali, procurando. Mas o Cristo é que é o culpado de tudo isso. Tudo começou com ele. Se ela não tivesse saído lá de casa para aquela maldita casa aqui. Não sei. Devia ser uma casa de prostituição, de qualquer coisa. Sabe? Uma casa de prevaricação. Sabe o que é? Devia ser. E eu fiquei lá. Nos escombros da casa. Um dia, a minha filha apareceu e me puxou lá de dentro. Eu já estava cansado daquele fogo. Puxou-me lá de dentro. E me falava algo sobre buscar o reino de Deus. Aí, um dia, eu mergulhei num túnel escuro e, nessa confusão, fiquei naquele túnel. E voltei. Reencarnou-se. Não sei o que aconteceu. Sei que sou muito pobre. Estou trabalhando de aprendiz numa oficina com oleiros e... Mas eu não quero ser pobre. Eu roubava o meu patrão. Neste ponto tem um sobressalto, como se tivesse levado um choque elétrico, e desperta para a consciência daquele momento que estamos vivendo ali na sessão mediúnica. E pergunta ainda um tanto sonolento. O que você fez comigo? Precisávamos de que você compreendesse as razões da sua desavença com o Cristo. Essas razões não estão no Cristo, mas em você. Aquele companheiro a você amou como amigo e que chegou a dormir na sua casa várias vezes, nunca procurou te ajudar? Você sabe é ele. Ele era tão bom. Eu nunca pensei que ele fosse o que era. Eu perdi. Supomos tratar-se de Pedro. Você seria capaz de reconhecê-lo hoje? Eu tenho medo. É melhor deixar o passado. Não, meu querido. É no passado que está a explicação de nossas falhas mais graves. Este companheiro a você conheceu, e teve amizade tão antiga, deve ter um interesse muito grande pelo seu espírito. Ele foi para o Nazareno. Nós nos conhecemos quando jovens. Onde? Não quero falar. Sou um proscrito. Não, meu querido. Absolutamente. Você tem todas as oportunidades de realizar o seu trabalho de recuperação espiritual. É claro que há muitos enganos lamentáveis aí. Isso não quer dizer que você tenha que continuar praticando erros para agravar aquela situação. Você pode mudar o rumo da sua vida, a sua maneira de servir. Fiz coisas tão belas com as minhas mãos. Você pode agora fazer coisas mais belas com o seu espírito, com o seu coração. Você tem amigos espirituais em boa situação moral, em planos mais elevados. Nesse ponto recupera toda a sua veemência inicial e diz em voz alta. Você está me encantando, para me dominar e eu não quero ser dominado. Quero voltar para o meu lugar de origem. Você está me encantando como se eu fosse uma serpente. Que você me botou esse peso. Nem consigo levantar a cabeça. A agitação é tanta que sua voz sai aos arrancos, espasmódica. Estamos te ajudando, meu irmão. Não queremos te ferir. Eu sou uma mente prática, racional. Eu
Sempre vejo o valor das coisas, as vantagens. Não há vantagem nenhuma em aceitar o que você me oferece. Eu não tenho vantagens. Que vou ganhar? Não vou lucrar nada. Oh! Estou sendo incoerente. Minha mente. Estou incoerente. Não estou dominado. Estou cansado. Pare com a sua cantoria. O passado ficou no passado. Não tenho remorsos. Escuta. Presta atenção ao que vou dizer. Você não é obrigado a tomar uma decisão agora. Não é obrigado a fazer uma escolha neste momento em que estamos aqui a conversar. Queremos apenas que você medite sobre essas coisas, essas lembranças tão dramáticas e que tanto marcaram o seu espírito. Você teve também a oportunidade de seguir aquele que, a despeito de tudo, você respeita e admira. Não seguiu porque não quis. A sua opção continua livre, meu caro companheiro. Mas você é um artista, um espírito que adquiriu experiência muito grande em processos de manipulação de mentes. Ora, meu amigo, você sabe que as religiões na Terra são todas muito práticas. Eu vivi no meio delas, compreende? E éramos todos práticos. E você conseguiu o quê, com isso? Fizemos com outros aquilo que fizeram comigo. Tirar os bens, mandar sacrificar. Eu estive lá. Lá, onde? Lá, nos processos inquisitoriais. E não conseguiu nada com isso, não é, irmão? Você levou esse ouro para o mundo espiritual? Levou angústias. E a sua filha? Onde anda? Mas é isso que nós somos. Somos fracos. Somos homens falíveis e falidos. Para que você quer pretender uma angelitude que ainda não tem? Mas a angelitude tem que ser começada a construir um dia, não é? A sua filha veio te buscar, você me disse. Tirou você daquela situação em que estava ali, preso. E me mete em outras e noutras e noutras. E que eu ganhei com isso? Você não ganhou nada porque não trabalhou para isso. O que você queria ganhar? Um céu de ouro. Meu amigo, eu preguei o céu dentro da igreja. Trabalhei dentro do Vaticano, que você citou. Trabalhei dentro dos palácios, das igrejas e, no entanto, meu amigo, o que todos faziam? A gente vendia o Cristo. Vendia imagens do Cristo, vendia o perdão do Cristo. E você continua se vendendo, meu irmão. A mercadoria hoje é o seu próprio espírito, a sua paz. O Cristo nunca foi lá reclamar conosco. Vendíamos tudo. Vendi tudo. Você sabe. Eu te conheço não é de hoje, sabe? Você foi um que lutou contra as relíquias que nós vendíamos. Eu estava lá, Reforma Protestante. Eu vendia. Pois se as pessoas tinham fé, muita gente se curava com aquelas relíquias. Eu vendia. Meu irmão, tudo isso passou, mas ficou a mágoa no seu espírito porque você não construiu nada. Eu construí. Agora que tenho alguma coisa, você quer me tirar. Você quer me tirar o que eu tenho agora. Agora tenho. Tenho um nome respeitável. Sou respeitado pelas minhas ideias, pelo que eu faço. Quais são as suas ideias? Comerciar o Cristo. É isso? Isso dá respeito a alguém? Ora, as pessoas me ouvem. Isto não quer dizer que as ideias sejam certas. E me acatam. Algumas. Bem. Somos amigos ou não? Não sei. Não sei o que você quer me oferecer. Você sempre esteve do outro lado. Qual é o outro lado? Então há dois lados. Do outro lado. Nunca esteve do meu. Você está do outro lado agora também. No princípio da nossa conversa aqui, você propunha um negócio para mim. Você queria vender o Cristo novamente. Nós é que não quisemos comprar. Vejo que você ainda é um catequista. Não sei se sou um catequista. Sou um amigo seu. O que tem o Cristo para me oferecer? O que o Cristo ofereceu a todos aqueles que foram fiéis a Ele.
A luz, com a qual sua filha apresentou-se diante de você. Não, uma cruz. Uma cruz. Ela estava revestida de luz. Como ela conquistou aquela luz? Estava. Com sofrimento, com a dor, com a renúncia. Com os espinhos, com uma cruz, com os açoites. Sim, mas ela não comprou aquilo com ouro. Foi. Eu vi como é que ela ficou. Você não viu. Meu querido, mas ela se redimiu e você ainda está perdido nas suas dores. Você disse há pouco que é. Como é? Um réprobo. Eu não disse nada. Eu estava dominado quando falei isso. O Cristo. O que o Cristo tem a oferecer. Para você especificamente, em termos de poder e de ouro, realmente ele não tem nada a oferecer. A opção é sua. A dor. Não sei o que é dor. Eu nem sinto. Pode pegar um alfinete e enfiar em mim aí. Não é desse tipo de dor que estamos falando. Só tem uma coisa de que eu sinto falta. A minha companheira. Desde que ela enlouqueceu nunca mais soube dela. Nem outras vidas. Não. Não sei dela. Sinto falta dela. Ela gostava de mim. É que eu acho que ela continua louca, porque não deve se lembrar de mim mais. Você tem ideia do tempo que se passou desde aquilo? Tempo? Que tempo? Você acha que ela ia ficar louca 1000 e tantos anos ou 2000 anos? O que são 2000 anos? Você não sabe o que são 2000 anos. Você dorme quando acorda, passaram-se 2000 anos. Você nem viu. Sim, mas você não acordou ainda, não é? Estou cansado. Cansado de lutar, de procurar e de não achar, entende? Estou procurando, mas não acho. É que você está procurando as coisas que você quer, no lugar onde elas não estão. Não tenho culpa se Deus me fez assim. Sou insensível. Então a culpa é de Deus. Tudo é tão árido, tão frio, tão. Você luta, você busca. Você só vence quando procura impor a sua pessoa. Não. Você está dizendo aí justamente o contrário. Nunca conseguiu vencer. Cada vez que você vai para o mundo espiritual, confessa uma nova derrota. Quer dizer, então, que o caminho não está certo. Não é aí. Então, onde é caminho? O caminho é o amor. Eu procuro. Você pensa que não procura. Mas nunca chego lá. Estamos te oferecendo agora a nossa mão. Você sabe. Presta atenção. Escute. Você diz que nós estamos do lado de cá e você está do lado de lá. Não é. Existe apenas um lado, o lado de Deus. Que tudo existe. Que Deus me criou. Que Deus me botou nessa roda viva. Não. Você é que construiu esse mundo para você. Deus não te criou assim. É um remoinho e eu estou no centro desse remoinho. É isso a vida. E você jogado lá. Eu fui jogado e fiquei. Mas a sua filha também foi jogada e não ficou. Aquele outro companheiro seu também foi jogado e não ficou. Quer dizer que tem muita gente que sai. Você ficou porque quis. Não quero ser o que sou, mas o mal é tão forte em mim, que sempre me vence. Sempre me vence. Todos os progressos que faço, acabo vencido. Você é que se deixa vencer. Estou cansado. Quero sair do remoinho, mas não consigo. Quanto mais força faço para sair, mais ele me puxa para baixo. Você abalou as minhas estruturas todas. Somos amigos ou não? Pelo menos somos companheiros oleiros. Eu largaria tudo se me dessem de novo trabalho, como eu trabalhava. A voz começa a apagar-se enquanto ele repete incessantemente. Onde é o caminho? Onde é? Neste ponto é desligado e parte. É certo que o passado explica o que hoje somos. Esse é o ensinamento da doutrina, que a prática mediúnica confirma reiteradamente ao longo dos anos. Nem sempre, contudo,
vemos as implicações e conexões com tamanha nitidez como neste doloroso caso. Sua primeira manifestação objetiva é contra a maneira pela qual exercemos a mediunidade em nosso grupo. Achar a rotineira, primitiva, grosseira, superada e se empenha em convencer-nos de que podemos fazer um trabalho muito mais rendoso do ponto de vista evolutivo, substituindo aquele tipo de intercâmbio deficiente uma prática essencialmente mental, de mente a mente, sem, portanto, a participação da emoção, do sentimento, do amor e com objetivo bem específico, um espiritismo mais intelectualizado. Em suma, mudar o enfoque do trabalho para o campo das ideias, da abstração filosófica ou literária, deixando de lado o atendimento aos problemas humanos da dor, do esclarecimento, da caridade fraterna. Tem, portanto, uma séria dificuldade com o exercício da mediunidade e a vê como um recurso destinado a obter vantagens pessoais. Quanto ao abandono puro e simples do trabalho de doutrinação em si, faz parte de um plano geral bem estudado, todo planejado e que já há algum tempo vem sendo implementado pelas instituições das sombras e, lamentavelmente, aceito, adotado e posto em prática muitos agrupamentos espíritas mal avisados. Não é difícil observar-se, contudo, que neste caso, o companheiro tem algum problema pessoal com a prática da mediunidade e que não está apenas lutando uma tese coletivamente aprovada. É interessante observar também o argumento de que ele se serve para levar-nos, se não a dúvida, pelo menos a questionarmos o nosso próprio trabalho. Em se verificássemos, ao chegar ao mundo espiritual, que estava tudo errado. Aqui temos, certo, algum ponto sensível da sua experiência. O aspecto seguinte é a sua postura ante o problema kármico. Não que ele traga uma contribuição original, a sua concepção é de toda uma multidão de espíritos atormentados que, julgando-se incapazes de resolverem o emaranhado de aflições em que se meteram, adotam a trágica filosofia de tentar ignorá-las. Como não podem negar a culpa, porque nas profundezas do ser agitam-se remorsos milenares, procuram esquecê-las bloqueando-as do consciente, a fim de terem um mínimo de condição de vida. Dizem, isso, que o karma precisa ser dinamizado, podendo mesmo ser um elemento positivo no processo evolutivo. Já ouvimos isso de muitas maneiras, em incontáveis ocasiões. Daí o recurso à frieza da mente, à anestesia forçada da emoção. Este companheiro, aliás, demonstrou essa posição com muita eloquência no caso da filha sacrificada. Enquanto a mediunidade dela serviu às suas ambições, tudo estava bem e ele arrostou até os riscos de uma severa punição parte da implacável ortodoxia dominante, quando, ela resolveu optar uma utilização caridosa e correta da mediunidade, ele a rejeitou. Isso, a sua dolorosa pergunta. Filha. Que filha? E este era o núcleo da sua tragédia pessoal. Usou a filha como fonte de renda, cobrou uma quantia pelo seu resgate, quando ela decidiu que não mais se prestaria aquele papel e, em seguida, renegou-a como se filha. Na mágoa contra a filha, passou a condenar também a mediunidade, a não ser que em proveito próprio, da maneira que lhe entendesse, para fazer com ela o que fosse de sua conveniência. Em tudo isso, o dinheiro, o ganho imediato. Regredido, diz o doutrinador. Se você não tiver dinheiro, não vale nada. Se você tiver dinheiro, eu levo você lá. Outro ângulo do seu tortuoso raciocínio. Apesar de ter cobrado um resgate pela filha, pois perdia com ela uma fonte de renda, um investimento, ele atribui ao Cristo a culpa dessa perda e, trágica ironia, acaba sendo sacrificado exatamente ser tido como um dos integrantes da odiada seita dos cristãos. O episódio marca-o tão fundamente que nas vidas subsequentes vai empenhar-se de corpo e alma em vender sacramentos, preces, missas, relíquias, posições, tudo enfim, quanto tenha sido inventado para representar a figura de Jesus. Era como um ressarcimento a que ele se julgava com o direito. Mais do que isso, pois como foi condenado,
Espoliado e morto, pelo menos teoricamente, causa do Cristo, era necessário que ele condenasse e mandasse à fogueira, também em nome e causa do Cristo. Faltou-lhe, acaso, esclarecimento? Não. Na velha Dalmanuta ouviu os próprios espíritos incorporados em sua filha condenarem o comércio ignóbil. Seu amigo não identificado, que resolveu abandonar tudo para seguir ao Cristo, também lhe disse que aquilo estava errado. Note-se bem, aliás, que este não condenou a mediunidade em si. Ele deve ter mesmo tido considerável influência para que a moça fosse exercê-la na casa do caminho. O que ele condenava era sua comercialização. Mas para o leiro, dinheiro era dinheiro, bom e limpo em qualquer lugar, qualquer que fosse a sua origem. Ele não estava preocupado com práticas religiosas, nem com as severas proibições da lei quanto à invocação indiscriminada dos mortos. Ele queria o lucro. Aliás, encontramos aqui mais uma das inúmeras simetrias. Explorava comercialmente o intercâmbio com os mortos, consciente de que a lei mosaica impunha restrições, e não proibições, como já demonstramos alhures em outro escrito. Volvidos os séculos, vinha dizer-nos que devíamos deixar os espíritos em paz, para que fizessem o que bem lhes aprovesse. Ou seja, não ficássemos a importuná-los com as chamadas à sua consciência atormentada, apelando para que resolvessem, afinal, reencetar o caminho de volta à paz espiritual. Ninguém melhor do que eles sabem que esse caminho é longo, difícil e com uma dor, uma agonia, uma angústia a cada passo. Apenas um consolo, paupérrimo consolo, restava de todas aquelas loucuras. Quando esteve na igreja, investido de autoridade, fazia o que todos faziam, ou seja, vendia o Cristo, vendia imagens do Cristo, vendia o perdão do Cristo. E achava mesmo estar certo, porque, segundo disse, o Cristo nunca foi lá reclamar conosco. Não era lógico isso tudo? Vemos, pois, como se constrói a malha fina e resistente que nos aprisiona milênios no erro que, no entanto, nos parece tão inteligentemente explicado e até justificado. De outro lado, o Cristo. E o que tem ele a oferecer? A dor. E novamente o Cristo é culpado não ter uma solução indolor para os nossos crimes e remorsos. Não que tenha sido fácil construir essa rede de mentiras supostamente inteligentes, não. Foi longo e difícil, à custa de muito recalque e autodisciplina para impor a si mesmo a mentira que a consciência insiste em recusar. No fundo, ele sabe que está tudo errado, pois, num momento de aflitiva lucidez, admite: sou um proscrito. Mas logo depois, percebe que está cedendo e implora, dramático: agora que tenho alguma coisa você quer me tirar. O que tem ele, hein? Um nome que lhe diz respeitadas pelas suas ideias. Muitos o acatam. Sim, infelizmente é verdade. Muitos o ouvem e o acatam e até o seguem, porque ele prega a filosofia do desespero entre os que se perderam, como ele, no desespero. É claro que vai ter sempre ouvintes ávidos de se utilizarem das suas fórmulas anestesiantes. É preciso, com urgência, dinamizar o karma, sufocar as dores, adiar o encontro com a paz, alienar-se mais alguns séculos, da convivência com os amores, vale tudo, desde que a dor também fique pura depois. E isso, tanto combatem a prática mediúnica que leva até eles a dor, sim, o reativamento dos esquecidos remorsos, mas também a esperança e a paz. Curta, comente e compartilhe. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. Armando Vizir. Procuramos sempre compreender a agressividade inicial dos companheiros espirituais que nos são trazidos para diálogo, aos nossos trabalhos mediúnicos. É natural que se apresentem irritados e até mesmo desesperados, pois somos aqueles que os estamos fustigando, tentando trazê-los para fora de suas furnas de desarmonia para enfrentarem a duríssima realidade de uma dolorosa via de recuperação espiritual que se estende diante de cada um, mas que eles ainda rejeitam, se sentirem despreparados,
embora inconscientemente desejem encetar a longa viagem de volta à paz interior, há muito perdida. O companheiro daquela noite, contudo, estava agressivo e revoltado como raramente havíamos presenciado em nossas tarefas. Para neutralizar seus impulsos iniciais, nossos mentores o mantinham algo contido e, ele se sentia amarrado e começou exigindo em altas vozes que o soltássemos. Era uma luta de vontades, segundo ele, que formalmente desafiou o doutrinador a sair para a briga, pois não viera em busca de compreensão e entendimento, mas para responder à afronta de um abusado. Ainda nesse tom, passou as ameaças e, em seguida, a queixar-se dos próprios companheiros seus, dirigentes da sua instituição e que estavam, inexplicavelmente, com panos quentes conosco. Se fosse ele, acabava com tudo à sua moda, revirando tudo de pernas para o ar. Era partidário decidido da violência, da ação direta, mesmo porque éramos pessoalmente muito vulneráveis, a respeito de toda a vigilância em torno do aposento onde trabalhávamos. Aos poucos foi revelando a razão maior da sua indignação, embora não nos tenha, provavelmente, contado tudo. Ao que depreendemos, ele conseguira convencer seus chefes a empregar seus métodos pessoais de arrasar tudo e foi incumbido da tarefa. Tinha em mente uma vitória importante para sua carreira, pois estava se credenciando a um posto de maior relevo na estranha organização em que militava. Era, aliás, o titular de uma respeitável folha de serviço e já fora até condecorado atos particularmente significativos. Seja como for, munido de tais credenciais, partiu decidido para cima de nós. A primeira dificuldade foi penetrar no que considerava nosso, que classificou de verdadeira fortaleza, com guardas à porta e tudo. Que não removíamos os guardas e não os enfrentávamos a ponto de interrogação. Isso ele conseguiu contornar, entrando com uma pessoa, encanada, que se dirigia ao interior do imóvel, mas topou, em seguida, com um novo imprevisto. Não conseguiu levar a pessoa até ao local desejado, onde pretendia começar o seu trabalho demolidor. A pessoa ia até certo ponto, hesitava e voltava. Em suma, falhou amargamente na sua missão. Regressou à sua comunidade e ainda foi repreendido e, pior de tudo, foi rebaixado, perdendo a oportunidade da desejada promoção. Daí a sua fúria contra nós. E, a despeito de tudo, era ainda favorável a uma solução violenta que classificava como uma bomba. Em exame retrospectivo, vi agora que escolhera mal o dia para a sua incursão, pensando que as coisas estariam facilitadas porque o doutrinador estava ausente, mas enganará-se, porque, ao que suspeitava, a vigilância fora redobrada. Seus objetivos eram bem claros e ele não fazia o menor segredo em torno deles. Barganhavam interesses. Tinha um plano de trabalho que estava sendo implantado com a colaboração de pessoas encanadas que ele chamava de seus pupilos, aos quais, evidentemente, não falava naquele tom agressivo com o qual se dirigia a nós ali. E como estava acostumado a negociar adesões, propôs-nos também uma barganha. Qual era o nosso problema? Dinheiro? Posição? Problemas de família? Tudo isso poderia ter solução. E voltava, obsessivamente, à sua desgraça pessoal, como que falando consigo mesmo. Imagine só. Ser rebaixado. Tiraram-lhe a condecoração na presença de todos. Um verdadeiro vexame público. Como que poderíamos esperar que ele viesse a nós com todas as amenidades e cortesias sociais? Voltou a referir-se ao plano de trabalho em andamento. Acrescentou informes e fez previsões, que, aliás, se realizaram no devido tempo, cujos detalhes seria imprudente expor aqui, porque dizem respeito a situações e pessoas que poderiam ser identificadas. A essa altura, embora ainda indignado, já estava mais razoável, mesmo porque não perdemos a paciência nem a serenidade com ele, procurando manter o diálogo em tom fraterno, ainda que de contestação às suas ideias. Interrompemos alguns momentos a conversa e oramos.
Em seguida, foi iniciada a indução magnética que nunca é fácil em tais situações. Quando começou a ceder, reclamou, dizendo que aquilo só era possível porque estava condicionado ao aparelho mediúnico. Ao cabo de algum tempo, mergulhou fundo no estado de sonolência característico. É a partir desse ponto que começa a desdobrar-se a sua história pregressa. As tendas estão armadas, são as suas primeiras palavras. Estamos nos preparando para fazer as orações. É um chefe e sua tarefa consiste em dar combate aos infiéis. Você, então, segue o profeta? Sim, claro. Segundo nos explica, fazem as preces antes da batalha que vai ferir-se ali mesmo, perto. Vocês pretendem tomar alguma cidade? Pergunta o doutrinador. Precisamos fazer com que todas as cidades se voltem para Meca. Ele não sabe ou não se lembra se está ou não em território europeu, mas confirma que é o comandante das tropas. Vamos, então, em frente. Vocês já fizeram as preces. E depois? Somos abençoados pelo profeta. Não, não está aqui conosco, mas sabemos que ele nos abençoa. Muitos cavalos. Como é que foi a batalha? Vocês a ganharam. Ah! Você não vê? Um tumulto terrível. Muita matança. Morreu muita gente. Sim. Já degolei muitos com o meu sabre. Quantos já tenho degolado? Cristãos. Sim. Precisamos defender as ideias do profeta. E vocês conquistaram a cidade? Matamos tanta gente. Homens, mulheres, crianças. Saqueamos. Gritos. Você não ouve os gritos. Pessoas que correm e gritam. Matamos e degolamos. E os cavalos correm para lá e para cá. E as pessoas correm, mas os cavalos correm mais. Olhar aqui. Acabei de decepar outra cabeça. É preciso que rolem muitas cabeças. Então você tomou a cidade. Tomei. É uma cidade pequena, quase uma aldeia. Ou é uma cidade grande? Estou confuso, não consigo me lembrar direito. Mas o que fez você lembrar-se disso aí? O profeta. A fidelidade ao profeta. Fidelidade ao Islã. O que mais tem você a dizer disso aí? Eu tomei uma dessas mulheres e a levei comigo. Levou para onde? Para a Arábia? Para minha tenda. Ela era muito bonita. Ela é, mas... Estou admirando o meu cavalo. É tão belo. Obviamente, o cavalo é, a seu ver, mais importante do que a mulher, que ele parece considerar mero episódio menor. Faz uma pausa e continua. Chama a Rashid. Você? Não. O cavalo. É branco. Rashid, belo. É ensinado. Ele ajoelha na hora das preces. Eu ensinei. Alá seja louvado. Vencemos o inimigo. Alá seja louvado com a matança. Foi Alá que matamos. Eu sou nobre. Sou um sheik. O meu pai é um vizir. Essa mulher? Ficou com você? Ficou, mas eu. Ora. Eu a usava. Eu a usava, simplesmente. Essas mulheres não se pode. Elas são fiéis, não muçulmanas. Ela é uma serva na minha casa. Mas você a levou de volta ou continuou as suas conquistas? Eu vivi um pouco aqui. Ocupação militar. Depois, eu voltei. Muito tempo depois. A grande calamidade. Perdemos o profeta. Mas você ainda o viu quando voltou? Não. Perdemos. Toda a cidade está de luto. Mas, Alá dá, Alá tira. Alá vai enviar-nos outro profeta. Você vive onde? Aí em Meca? Sim. Meu pai era o vizir. Temos o nosso palácio. E você conheceu o profeta? Conheci, quando eu era jovem. Meu pai queria que eu seguisse a carreira dele, mas eu não queria ser conselheiro. Todos dependem do vizir. O vizir é um sábio. Meu pai era um sábio.
Há uma tradição de vizires em nossa família. Os antepassados nossos remontam a muito tempo. Homens de letras. São todos homens sábios. E como é que você se chama? Eu. Ahmed. Faz uma pausa, repete o nome e comenta. Ahmed. Que bom ouvir o meu próprio nome. Ahmed. Pergunta o doutrinador caprichando como pode na pronúncia ligeiramente aspirada. Ele parece aprovar. Ahmed. É assim que se fala. Ahmed. O que aconteceu daí em diante? Você era ainda moço ou estava com mais idade? Mais idade. Cansado das guerras. Mas meu querido irmão, não está aí a razão das suas angústias, das suas dificuldades posteriores, embora você tenha matado profusamente em nome de Deus. Deus não nos aconselha a matar. As leis de Deus, pelo contrário, dizem: não matarás. Assim foi dito Moisés. Não é verdade? Vive aqui muito tempo, prossegue ele. Eu vivi aqui outra vez, em outra encarnação. Na Arábia também? Sim. Outra existência, então. Mas isso não está em desacordo com o ensino do profeta, não é? O profeta não ensinava isso. Mas o argumento não o impressiona e ele prossegue. Fui vizir. E você era um bom vizir? A pergunta parece confundi-lo um tanto, pois a pausa é longa. Que seria um bom vizir? Bom vizir? Pergunta ele, meio perdido. E, afinal? Não. Eu queria riquezas. E o que você fez para consegui-las? Matou mais? Também isso não o impressiona. Oh, nossas mulheres são tão lindas. Alguma lembrança mais desagradável parece assaltá-lo de repente. E você tornou a voltar para o mundo espiritual, prossegue o doutrinador, e vir novamente para a terra e essas vidas todas não te ensinaram coisa alguma. Foi sempre assim? Matando, conquistando posições, dinheiro e mulheres. Estava escrito. Estava escrito que seria assim. Ah! Então, estando escrito, não cometemos erro algum. Alá escolhe o seu destino. Somos servos. E Alá manda matar? Alá pode ficar irado. Você é, então, um instrumento de Deus? Ele muda de assunto. Vejo aqui esta jovem, linda, tão jovem que nem usa achador. Quase criança. É minha irmã. Eu sou o vizir. Ela hesita. Ela foi iludida um cristão, um infiel, que a possuiu e eu tive que aconselhar o seu sacrifício. Era a lei. Ela também? Sim. Ela e seu filho. A lembrança é extremamente penosa, pois as palavras saem como que arrancadas. Ah! Esses olhos que me olham. Ela chora, ela vem pedir, ajoelha-se. Ela pede, ela suplica misericórdia, compaixão. Mas você não a perdoou. Eu não tive chance. O Corão tem que ser respeitado. É a lei, é a lei. Você sabe. Não posso fazer nada. É a lei. Mas ela é tão jovem. Tão bela. É sua irmã, não é? É minha irmã. E como ela foi sacrificada? Longa pausa e depois. É a morte, você sabe. É a morte. Ah, é a morte. A espada. Sabre. O sabre. E ele também? Sim, é claro. Ele, duplamente, ser. Eu fiz que primeiro se lhe cortassem a mão, porque ele foi um ladrão, ele a roubou. É. A lembrança não é agradável para você. Isso demonstra que. Tão linda ela. Tão linda. Não. Não é isso. É porque você gostava dela. Você a amava como irmã. Tão linda, tão jovem. Havia, portanto, em seu coração algum sentimento de afeição, de amor. Você a sacrificou, a ela, ao filho e ele. Ela traiu esse maldito cristão. Um ser inferior. O profeta nunca disse isso. O profeta nunca aprovou.
O que o profeta disse era lei, era a verdade. Allah é o Senhor e Maomé é o seu profeta. Sim, meu querido, mas Allah não manda matar. Lamento não se matar mais os infiéis hoje. Eu quero. Hesita. Sofri muito com a sua execução. Ela fazia a alegria do meu palácio com a sua voz, com a sua presença. Eu a amava muito, a minha irmã, a essa altura, já está chorando. Ela me foi confiada ainda menina. Me foi confiada. Era meio-irmã, de outra mulher? Não. Era irmã mesmo. E você nunca mais a viu no mundo espiritual ou em outra existência? Não. Parece que meu castigo maior era não vê-la, mas eu jurei que iria combater esta seita maldita dos infiéis. Mas já não se matam mais infiéis. Mas você esteve sempre na religião do profeta. Não. Fui para outra, porque há várias maneiras de matar. Para outra como? Para a religião dos infiéis. Para a Igreja Católica. Sim. Para poder vingar-me. Na Inquisição. Sim. Matou mais gente, então? Espanha. Essa imagem me persegue. Ah. Outra vez. Não. Foi lá, na Espanha. De novo. E novamente mandei matá-la. Ela era cristã. Ela queria fazer-me compreender que o ódio era errado. Veio para que eu a perdoasse. Mas era sua irmã novamente. Sim. Veio morrer-me. Como assim? Depois eu soube. Não, ela não era minha irmã na Espanha, mas era o mesmo ser que veio ajudar-me. Veio numa religião oposta para mostrar-me que eu devia perdoar. Oposta como? Ela não era cristã. Não era católica. Ah, sim. Então foi depois da reforma. Ou era judia? Isso você mandou matá-la? Isso. Mas você não sabia que ela fora sua irmã na Arábia. Você gostou dela? Eu soube depois que era, e eu a matei outra vez. Que você a matou. Porque novamente, era uma infiel. Eles não eram aceitos, você sabe. Você tinha autoridade para isso. Era um cardeal. Era. Eu tinha um anel que era quase mágico. Esse anel me dava poder. Sim. Meu querido irmão. Eu gostaria que você agora viesse novamente a este momento em que estamos aqui conversando para que você, com a lembrança de todos esses episódios, procure racionalizar os seus sentimentos, colocar tudo isso numa perspectiva que você possa entender e, principalmente, extrair disso tudo as lições que existem aí. Favor. O que você conclui disso, meu amado companheiro? Não sei. Estou confuso. Estou aturdido. É verdade. Muito crime, muita matança. Você não quer parar um pouco para pensar? Não precisa me dizer agora, nem assumir compromissos que você não possa cumprir, mas, favor, pense, medite, procure colocar essas coisas devidamente em ordem, especialmente os seus sentimentos, o tumulto interior em que você vive, para que você possa voltar a ser feliz e reencontrar esse espírito a você tanto ama. Onde andará essa minha irmã? É possível que ela esteja sempre ao seu lado, tentando ajudar de alguma forma, mas você sempre a criar dificuldades para ser ajudado, não é? Creio que agora é chegado o momento de parar e dar a ela a oportunidade de te alcançar. Você a ama, com respeito e muito carinho. Dê-lhe essa oportunidade. Ela sacrificou-se na Espanha voluntariamente para, disse ela depois, para me salvar. Para que você não ficasse com o crime. Não. Não é isso. Você não está entendendo. Ela aceitou aquela vida para sacrificar-se mim, para me acordar. Ela não precisava ter morrido assim. Ah, sim. Você quer dizer que ela não tinha compromissos espirituais que a obrigassem a passar aquilo. Ela quis. Que dedicação, que amor, que afeição. Ela buscou-me. Suplicou pelos inocentes, ela, tentando acordar em mim lembranças. Mas como você a conheceu lá?
Que razão vocês se encontraram? Em que posições? Você gostou dela? Como foi isso? Ela. Não consigo me lembrar muito bem. Tudo muito confuso. Não consigo lembrar. Vejo uma cerração tão grande, como se eu estivesse andando no meio de uma neblina. Está bem. Isso fica, então, para depois. Provavelmente temos aí um ponto em que você não pode ainda penetrar ou não deve, não sei. É uma neblina. É alguma coisa misteriosa está aí. Seja como for, você gostaria de estar com ela, não é? Dê a ela, portanto, uma oportunidade. Ficar conosco, em nossos locais de repouso e de meditação para que você possa ser tratado com todo respeito e com muito carinho. Nós combinamos tudo. Mas quando você veste esta roupa, corpo físico, é difícil. Os ódios antigos prevalecem, e você cai num meio que alimenta aquilo. É difícil. Vem um momento e você esquece. Vem um momento e as chamadas e o alerta, mas você não vê. Cada vez mais você se mantém firme na decisão inicial para não fracassar e, na verdade, você está fracassando. Mas agora, meu querido, você tem que tomar novas decisões, partir para novas opções. Favor, não insista mais. Nesse grupo em que você tem vivido ultimamente. É uma maneira de combater o Cristo. Você já viu que nesses séculos todos você nada conseguiu, nem um pouco de paz ou de felicidade. É uma fuga permanente o afastamento desse espírito a você ama. Vamos agora mudar isso, favor. É um sentimento tão puro, tão bom. Sinto muita saudade. Pois é, meu querido. Você tem sobre o que construir. Você tem aí uma base muito pura, muito nobre e boa, sobre a qual erigir sua melhor compreensão desses problemas espirituais. Não vamos exigir que você passe, de repente, a compreender e amar o Cristo. Mas dê uma oportunidade à sua companheira, sua amiga espiritual e ao seu próprio espírito para recompor essas aflições. Mas, o profeta estava errado. Ele tem grandes virtudes e cometeu grandes erros. Posso lhe falar isto com toda a convicção, com todo o afeto que tenho ele, um amigo pessoal de muitos séculos. Ele nos deu todas as normas de vida. Sim, mas ele também se enganou. Laços de profunda afeição e amizade muito antiga existem entre nós. Estou vendo uma estrada. Vejo um homem que vem andando com umas sandálias, uma mochila. Parece-me que conheço aquele homem. Eu o conheço. É um homem simples, tranquilo. Tudo neste lugar é tão tranquilo. As águas deste lago calmo. Tudo calmo. Foi aí que você o conheceu? Sim. Eu o conheci. Eu o acompanhei. Entendeu agora, meu querido irmão? Falhamos uma vez, falhamos 10 vezes, 100 vezes, mas não precisamos falhar sempre. Vamos começar tudo de novo. Vejo tudo tão claro. Era um bom amigo, mas nós não podíamos seguir este novo profeta. Podíamos. Muitos não quiseram. Então você me conhece também. Sim. Você vê, portanto, que reatamos aqui uma velha amizade. Agora você vai ficar conosco. Depois voltaremos a conversar. O que eu faço com isso tudo, agora, dentro da minha cabeça? Meu querido, você vai precisar meditar. Vamos te ajudar a recomeçar a sua vida. E ela também vai ajudar. Conte conosco, confie em Deus e na sua querida irmã, sua companheira espiritual. Será que ela ainda tem aqueles olhos negros? Cintilantes. Cintilavam, os seus olhos. E o mesmo coração afetuoso. Você provavelmente vai estar com ela. Vá com os nossos irmãos, favor. Confie em nós e nos dê uma oportunidade de te ajudar. Você está sabendo agora que está entre amigos, não é verdade? Você me botou um fardo tão pesado nas costas. Não, meu querido. O fardo estava aí, nós apenas te ajudamos a vê-lo.
Que vou fazer agora? Você vai com os nossos irmãos para descansar, em primeiro lugar. Vai dormir um pouco. Depois voltaremos a falar. É adormecido e retirado. Embora ele não nos tenha dito, supomos que a irmã que ele tanto amou na Arábia e que mandou executar porque assim o exigia a lei do Corão, tenha sido a mulher que ele tomou para si quando da conquista do território europeu. Ali viveu alguns anos, ao que tudo indica, na Espanha, onde os muçulmanos, então conhecidos como mouros, permaneceram largo tempo junto ao povo subjugado. Vinha, pois, de longe o seu ódio aos cristãos. Primeiro fanatismo, porque achava que todas as cidades do mundo tinham que ficar voltadas para Meca. Mais tarde, porque um cristão seduziu a sua irmã. Se esta é o mesmo espírito, teria voltado junto dele para sublimar e purificar o tipo de relacionamento que, ao tempo da conquista na vida anterior, tinha sido para ele apenas uma submissão tipo senhor, escravo e ainda mais. Uma infiel, pois assim eram chamadas todas as pessoas não muçulmanas. E são chamadas até hoje. Não é difícil perceber que o seu encantamento pela irmã, mesmo sem as tenebrosas conotações do incesto, era quase uma exaltação. O episódio contribuiu, contudo, para consolidar o seu ódio aos cristãos, porque foi um cristão que a seduziu. Temos que entender que o contexto era realmente difícil para ele, mas é também óbvio que foi deliberadamente armado para se tentar uma solução humanizada dos seus conflitos. O seu amor ela era tanto que ele poderia tê-la perdoado, mesmo que o sedutor fosse, como foi, um cristão. Teria também aprendido uma lição de tolerância. Mas, como ele próprio diz, havia vestido esta roupa de ser encarnado e não via mais com a necessária clareza. Afinal, ele era irmão, mas era também o vizir. Além do mais, como ignorar ou desrespeitar o Corão, que lhe cabia, mais do que qualquer outro, respeitar e fazer respeitar. O teste foi muito difícil e ele falhou. Mais tarde, na Espanha, novo teste. Ele era agora um poderoso prelado católico e ela uma judia. Certamente que ela teria sido uma conversa ou cristã nova, pois a igreja naquele tempo somente julgava e condenava os judeus que, uma vez convertidos, bem ou mal, convicção ou conveniência, colocavam-se sob sua jurisdição. Era um mecanismo diabólico, porque todas as dificuldades eram criadas para os judeus que desejassem continuar praticando suas crenças e ritos. Uma pressão enorme era exercida sobre eles para que se convertessem. Muitos o faziam para se verem livres dessa pressão e terem um mínimo de regalias, mas aí era pior, porque quase todos continuavam secretamente suas práticas religiosas, movidos uma admirável fidelidade aos seus princípios tradicionais de raça e fé. As denúncias, baseadas ou não em fatos, eram constantes e, consequentemente, as prisões, as torturas, as confissões arrancadas a ferro e fogo e lágrimas. É numa crise dessas que ela procura pessoalmente para um apelo dramático, não apenas ela, mas tantos outros, cujo crime imperdoável estava em crer no mesmo Deus único de maneira diferente. Ele não nos contou as minúcias desse lance, mas deve ter sido um momento das mais profundas emoções, pois ali estava o ponto culminante de séculos de preparação. Aquele encontro poderia resolver-se numa libertação ou na confirmação no ódio. Seria aquela judia ali ajoelhada a seus pés, novamente a lhe implorar a vida. E podia ele concedê-la. Antes era o Corão que o negava. Ou fora o seu ciúme, o seu fanatismo. E agora? Não tinha que defender o Cristo. Negou-lhe de novo a vida e isso falhou de novo. Tudo perdido. Somente no mundo espiritual, em novo encontro com ela, ficou sabendo da dura realidade de seu fracasso. Na regressão, viu-se ainda no tempo do Cristo. A memória lhe trazia de volta a imagem de um homem bom e tranquilo, seguidor do Cristo e que o amou fraternalmente, mas ele não encontrou em si mesmo disposição e renúncia para seguir aquele novo profeta. Tudo isso, juntarás à instituição das sombras,
Porque pelo menos ali continuava a combater o Cristo, infiltrando-se nas hostes que se diziam do Cristo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 5. Ser e viver. Já disse a Lures, mas não seria excessivo reiterá-lo aqui. É mais difícil a doutrinação de um espírito empenhado num caso típico de obsessão do que em tarefas de outra natureza. A obsessão tem um ingrediente de paixão e ódio, certa motivação pessoal que a nutre indefinidamente com o alimento envenenado, mas potente, do rancor. Já os demais casos são como que despersonalizados ou, pelo menos, não tão pessoais e ainda que dotados de um componente passional, a dosagem do ódio neles é menor. O caso de obsessão tem seu objeto concreto, sua finalidade específica e um alvo humano bem caracterizado e conhecido. Os demais espíritos desarmonizados lutam genericamente uma causa mal definida, às vezes, sem visarem especificamente esta ou aquela pessoa encarnada ou desencarnada. Perderam-se pelos atalhos da vida e não conseguem mais acertar com o caminho de volta e isso filiam-se a instituições que lhes ofereçam proteção e certa motivação para trabalharem em algo com o que possam ocupar a mente, já que o tempo de que dispõem é imensurável. Unem-se, exemplo, para restaurar o prestígio e o poderio da Igreja, ou para promover a demolição das religiões em geral ou do espiritismo em particular. Ou, como certo grupo de que cuidamos, para especializarem-se em tortura e terrorismo espiritual, ou ainda, como aquele outro que apenas se dedicava à atividade jurídica, estudando processos e promovendo condenações, tudo dentro do mais cuidadoso ritual processualístico do direito terreno. O caso daquela noite era da espécie mais virulenta, o da obsessão pessoal agravada pela condição de que era o ódio cego de uma mulher outra. Pois se muito sabe amar e até muito amar, a mulher parece ficar mais vulnerável à terrível malignidade do rancor. E ainda outro aspecto juntava fogo à fogueira. Tratava-se de um exacerbado amor maternal vilipendiado e, em seguida, transviado e, conseguinte, seguro da sua motivação punitiva. Além de tudo isso, a vingadora era um espírito inteligente, que armazenara ao longo do tempo amplo e seguro estoque de argumentos, bastante sólidos e até aceitáveis alguns, ou pelo menos compreensíveis, para justificar sua desesperada ação vingadora. Não diria que foi o caso mais difícil com o qual nos foi dado trabalhar, mas foi seguramente um dos mais difíceis ante a implacável obstinação do espírito. Como nos demais casos dessa natureza, que guardam entre si certas constantes, ela considerava líquido e certo seu direito de vingar-se, a fim de cobrar a outra as atrocidades que cometera contra ela. E, de fato, a lei assim autoriza ou permite, ainda que não o aprove, porque o que ela propõe é o perdão que liberta, punindo, com o retorno, a vingança, que acaba a transformar o carrasco em nova vítima Lures, no tempo e no espaço. Na sua visão unilateral do problema, contudo, a nossa querida irmã não conseguia perceber, ou não queria admitir, que, da mesma forma que ela agora se vingava porque a outra errara gravemente contra ela, quando ela sofreu as aflições daqueles erros foi porque também estava aberta, exposta, aos rigores da lei crimes anteriores que ela própria cometera, pois a lei não admite em tais casos o sofrimento inocente. Daí a irritação e agressividade contra nós, os que estávamos ousando interferir no seu processo de vingança, direito seu inalienável e do qual ela jamais pensara abrir mão. Mesmo na sua irritação, tinha um tom frio e cerebral, como se tudo aquilo fosse um processo mecânico, no qual a emoção pouco partilhasse, o que sabíamos não ser verdadeiro. Falava calma e pausadamente para criticar a palavra inicial do nosso orientador espiritual. Achou mesmo que ele estava de ponta com ela, ao entender que sua preleção tinha endereço certo e continha alusões indiretas que a atingiram de certa forma. Curioso, disse-lhe o doutrinador. Eu também achei que era comigo. Você sabe que a palavra dos amigos espirituais sempre serve para todos nós,
porque quase todos ainda temos certa dificuldade em entender a mensagem do Cristo. Eu acho que é difícil entender a mensagem do Cristo em qualquer retorna a ela com voz sempre calma, bem estruturada e até suave. Vou dizer uma coisa para o Senhor. Olha, é muito fácil falar que a gente deve perdoar, esquecer. Que a gente deve amar, deve servir. Confessou que estava já presente quando foi lido o texto da noite, que lembrava não bastar o estudo da palavra evangélica, mas que era preciso pô-la em ação. Tudo isso estava muito bem, mas vive, observe e passa tanta coisa descobre como que duas realidades, uma da qual apenas falamos e outra que vivemos. Ou a coisa é assim, prossegue ela, ou então esse negócio de viver o Cristo para o Cristo. Olha, não há cristão que aguente, não. Você tem que ser santo para poder conseguir. Uma pessoa comum não consegue, não. Não dá, não. Uma pessoa que tem de viver, tem de amar, que tem de fazer todas as coisas que as pessoas fazem, entende? Não dá, não. Acontecem duas coisas. Ou o Senhor vive, defende a sua vida, defende o seu território, defende aqueles, ama, pois o predador está aí mesmo, porque o predador não tem atitude cristã. Há dois lados que questão que vocês não veem, vocês que pregam, vocês veem um lado, só um lado de uma criatura. Agora, vocês não veem o lado da outra. Como eu estava dizendo, o predador não está tomando conhecimento do que o Cristo ensinou, ele tem só um objetivo na vida, que é predar, é entrar, é invadir, e defender o seu lado. Ele não tem atitude cristã. Ele vai e invade e o Senhor que está lá dentro tem de ter atitude cristã. E fazer o quê? Abrir mais a porta e dizer para o predador: entre, meu irmão, e carregue. Eu não digo que seja impossível, não. É até possível que se consiga isso, mas tem de ser uma pessoa que já se santificou. Não é mais uma criatura humana. Porque eu acho que se a criatura é humana, tem atributos humanos, então, tem de ser humano, tem de viver a vida humana. Ela não pode ser humano e viver a vida dos santos. Pela sua teoria, então, ninguém chegaria à santidade, não é? Não tem de começar um dia. Alguém já chegou lá, muitos chegaram. Então passaram onde estamos hoje, não é? Eu não sei. Você está ali no meio do fogo, está sendo atacado e não está vendo nada do que o Cristo disse. Acontece que você esquece de um fator. Você está vivendo uma realidade. Mas essa realidade, a criou? Não fomos nós mesmos? Às vezes não. Muitas vezes são os outros que a criam para nós. Veja bem. Uma pessoa cria uma situação. Dificulta as coisas para você. Mete você lá dentro e, não satisfeita com meter você lá dentro, mete também aqueles a você ama. A pior dor, para ela, e sob certo aspecto ela está certa, não é a dor do nosso ferimento, mas a dor do ferimento que atingiu aquele amamos. Esta observação nos traz a revelação implícita de sua motivação principal, ela deve estar empenhada a seu modo, é claro, num obstinado processo de reparação do amor ultrajado. Seus métodos são, certamente, inadequados, seu ódio, como sempre, irracional, mas não podemos deixar de experimentar certo respeito pelas suas motivações e é aí nesse ponto sensível que temos que encontrar o caminho que nos leva ao recesso do seu coração. Só então poderemos tentar convencê-la da validade da mensagem de perdão e de amor que o Cristo nos ensinou. Mesmo porque ela não ignora a palavra de Jesus e nem mesmo a despreza. Vejamos, aliás, como ela própria coloca a questão. Eu há tempos deixei essas coisas de religião e de Cristo de quarentena. Não vou dizer ao Senhor que deixei de crer ou não crer. Eu deixei isso ali, como a Senhor deixa uma coisa de molho. Deixa a coisa ali, descansar. O Senhor entende de cozinha? Alguma coisa. Há certas massas que a gente tem que fazer e deixá-las descansar. É o que eu faço. Estou deixando descansar.
Enquanto isso, estou fazendo aquilo que, no momento, é mais urgente. O doutrinador faz uma observação ante a qual ela se mostra ofendida. Mas você não é apenas uma cozinheira, diz ele. Claro que não. O senhor não está me achando com jeito de nenhuma débil mental. Sim, minha filha. Desculpe. Não estou procurando te ofender. Estou dizendo apenas que você não deve estabelecer comparações dessa maneira, porque você avilta o assunto que expõe. Estamos falando de coisas tão sérias e você vem com receitas culinárias para mostrar que o Cristo está de lado, como um molho. Meio desconcertada, ela diz que é apenas uma imagem e pede desculpas, ironicamente, pela pobreza da imagem que foi a única que lhe ocorreu no momento. Acrescenta que não é uma pessoa muito intelectualizada. Não, você demonstrou que manipula bem as ideias, pelo menos para justificar os seus atos. É algo que todos trazemos conosco, a sabedoria de tentar justificar os atos. Vou lhe dizer uma coisa, diz ela, como quer mudar de assunto. Sabe que trago em mim certa simpatia pelo Senhor. E explica, com objetividade e franqueza. Alguns dias andou observando nosso doutrinador no seu dia a dia e viu que, no seu dizer, a situação dele não era nada fácil, em vista das suas lutas e problemas pessoais. E pensou: que tenho eu que me envolver com essa criatura que já tem tantos problemas? A voz continua pausada, tranquila e segura. Com óbvia satisfação, fala sobre a função que exerce na instituição a que está ligada. Não é uma simples burocrata ali. Tem suas responsabilidades. É uma função de certo relevo, porque a minha palavra. Sou chefe da seção de sindicâncias. E não é um trabalho fácil, não. Porque lá tudo quanto fazemos tem de estar estritamente dentro do que os códigos legais permitem. Temos de ter muito cuidado e essa parte que dirijo é importantíssima, porque sem uma sindicância bem feita ao Senhor tanto pode deixar de trazer elementos vitais, como pode trazer elementos enganosos, entende? Elementos inverídicos. Que vão provocar um falso julgamento. Exatamente. E vou dizer ao Senhor. Desde que estou exercendo essa função, sem aqui nenhum desdouro para meus companheiros e nem autoelogio, mas, até hoje só em um caso houve engano numa sindicância. Aliás, não foi bem um engano, no sentido de colher informações erradas, enganosas, inverídicas. Resultou em prejuízo para alguém? Não. Vimos em tempo e o único problema é que o caso teve de ficar pendente, porque sem os elementos essenciais. Depois descobrimos a razão dessa falha. A criatura em questão estava sob. Digamos assim, o Senhor conhece uma expressão legal em parole. Sob palavra, liberdade condicional. Então, essa pessoa, apesar de estar comprometida, estava em parole e isso tinha um elemento de cobertura e digamos. Não sei se o Senhor conhece. Tem uma pessoa que a acompanha, que a vigia à distância, observa. Foi isso que nos impediu. E tínhamos um cliente que... Cliente. Sim, cliente é aquele que chegou ao tribunal solicitando a abertura do processo. Tivemos de dizer que no momento não era possível. O que podíamos fazer era colocar um acompanhante com aquela criatura, para observá-la e, ao menor deslize, então, sim. Estava contando aquilo, acrescentou, apenas para que compreendêssemos o grau de importância da sua função na instituição jurídica a qual servia. Não sei se ficou bem claro o mecanismo ao leitor, causa das suas reticências e subentendidos. Em suma, a história é a seguinte. Alguém foi solicitar a abertura de um processo contra certo adversário encanado. Embora a inevitável sindicância não o tenha revelado com clareza, a vítima em potencial estava sob os cuidados de alguém que conseguira para ela uma trégua, uma espécie de crédito de confiança. Se ela demonstrasse condições positivas de autocorreção, estaria no bom caminho e, de certa forma, a salvo de complicações e perseguições. Mas,
Como acentuou a nossa irmã, ao menor deslize, eles poderiam entrar em ação. Lamentavelmente, portanto, não podiam atender aquele cliente que, não obstante, não deveria perder as esperanças, porque uma espécie de olheiro seria posto a trabalhar junto da cobiçada vítima para aproveitar-se de qualquer descuido. Esse era, portanto, o seu trabalho. E a posição de destaque lhe fora concedida, porque lhe fora prometido que a justiça se faria no seu caso pessoal. Isso não podia falhar. Há pessoas ligadas a mim em profundo amor. Pessoas essas que foram lesadas. Só que antes de tratar do meu próprio caso, eu teria de dar provas de fidelidade e trabalho desinteressado, ajudando outros. E vou dizer ao Senhor, foi um período muito bom, porque vendo os casos dos outros, fui mais me convencendo da justeza da minha posição, do meu desejo de fazer justiça, de exigir que se fizesse justiça. Achava ela que tínhamos um serviço semelhante ao deles, com fichários, sindicâncias e tudo mais para defender certas pessoas, que se consideram prejudicadas em seus interesses particulares nós, os chamados desencarnados. Faz uma pausa, respira e prossegue. Não quero vingança, quero que se faça a justiça. Eu sou mãe. Ia dizer fui mãe, mas acho que a gente quando é mãe sempre. É verdade. Eu sou mãe. E mais de uma vez eu vi o fruto de minhas entranhas, aquele filho que carreguei 9 meses no meu ventre, que amei antes mesmo de nascido, de saber o que ele seria, aquele filho para o qual eu preparei tudo com tanto amor, com tanto carinho, aquele filho que, quando nasceu, foi o sol da minha vida, foi a luz. Olha, o Senhor não pode entender. E este filho meu, isto foi uma vida na França. Ele conheceu determinada moça esta que vivia na corte, e que envolveu meu filho de tal maneira, atendendo a interesses particulares dela, usou meu filho, usou de tal forma que ele foi acusado de traição, foi torturado de uma maneira que o Senhor nem queira saber. Meu Deus do céu! Eu mobilizei as forças de que dispunha, políticas, de palácio. Enfim, tudo. Porque eu era uma viúva, mas titulada. E vou dizer ao Senhor. Me dói tanto quando falo sobre isso. Vi chegar meu filho. Era um rapaz lindo, muito belo, másculo. E sabe o que os selvagens fizeram com ele? Ele foi mutilado. Entende o que eu quero dizer? Consegui levá-lo para casa, para o nosso burgo. Tirou-o da prisão. Tiramos. Eu e o padrinho dele. Mas ele, quando estava convalescendo, porque quando levamos estava semi-morto, conseguimos médicos para tratar dele, quando conseguimos. Ele estava se restabelecendo, percebeu-se da sua situação. Matou-se. Matou-se. Eu nunca aceitei essa criatura que o matou. E não foi só aí. Ela o matou mais de uma vez. E o pior é que, eu era muito católica. Eu não sabia dessas coisas. Eu sabia que aquele que se suicidava ia para o inferno e fiquei desesperado e me matei também. Porque eu dizia assim: já que meu filho foi para o inferno, eu me mato também, porque assim vou para o inferno com ele. Lá, pelo menos, posso ajudá-lo. E vou dizer ao Senhor: nenhum inferno pintado, nenhum sacerdote se equivale ao que nós passamos. Eu preferia 1000 vezes que houvesse diabos com as suas caldeiras ferventes, com as chamas, onde lançassem a gente. Pior. Aí. Ora, afinal, que estou aqui me confessando. Não, minha irmã. Você está relatando a história da sua dor, e nós partilhamos dessa dor com você. Recebemos o impacto da sua aflição, da sua angústia, com muito respeito, com muito carinho, com muita compreensão. Agradeço a sua solidariedade, mas já passei dessa fase de sofrer, de me emocionar. Hoje posso falar disso com frieza. Em mais de uma vida essa mulher me prejudicou, em pessoas a amei. Eu a catei em outras vidas, mas ela me escapou em várias. E agora, eu quero que ela se mate. Porque não estarei,
Nem eu nem meu filho estaremos, não é bem vingados, é reparados. Reparados, se ela não passar isso. E pior que ela tenha passado, ela não passou aquele inferno que passam os que se matam. É isso, então, que você está procurando lá. Estou. E ponho na cabeça dela que a melhor coisa para ela, para fugir das agonias, das dores, ela tem que se matar, porque assim vai para um lugar de paz. O Senhor vai dizer que isto é um trabalho demoníaco. Eu até aceito que é. Mas é uma coisa que vou fazer, e vou continuar fazendo. Que eu faço com frieza. Não tenho da mão dela, não. Porque ela também é uma boa bisca. Não tenho de ninguém, de nenhum familiar, porque também sou familiar. Eu sou mãe. Estão sofrendo muito menos do que eu sofri. Eu vou lhe dizer. Os processos que há contra ela. Esse não é o único. Digo-lhe então. Mesmo que o Senhor utilize dos seus sortilégios, que até anule minha atuação, o Senhor não vai anular todo o mecanismo que está montado através da nossa associação. Se eu não voltar hoje para lá, amanhã haverá alguém do departamento de sindicância e terá tudo, o fichário, os processos encaminhados. Porque, às vezes, os processos vêm a mim com exigências para que eu atenda, compreende? Se eu não estiver lá amanhã, outros estarão e o trabalho continuará a ser feito, porque quando eles assumem um compromisso conosco, uma das cláusulas dos documentos que assinamos reza o seguinte: mesmo que eu, solicitante, amanhã, preste bem atenção, mesmo que eu, solicitante, em futuro, me sinta perturbado e venha pedir que se revogue o pedido, quer dizer, que não seja mais atendido, que eu seja considerado como estando em período de alienação, porque é preciso que a justiça não seja embargada a nenhum artifício. Sabemos que os homens têm múltiplos artifícios. Claro. Todos fomos criaturas que conhecemos os artifícios. Mas os espíritos também não têm seus artifícios. Os homens não são espíritos. Entenda como quiser. Não quero levantar a questão para o Senhor. O Senhor está percebendo. Não quero levantar questão, não quero entrar em atrito. Só quero que o Senhor saiba por que as coisas estão sendo feitas. Para que o Senhor não fique só com a ideia na sua cabeça de que fulaninha, pobrezinha, infeliz, coitadinha, está sofrendo assim, assim, assim. Que é preciso que se perdoe. Muito bem. Perdoa-se. E repara a falta daquele que sofreu. Me diga isso agora. Me diga. Me dê uma solução. Está certo que se perdoe. E fica isso mesmo. Então a criatura sai feliz, perdoadinha e vai viver a sua boa vida. E o outro que sofreu, que se matou, que se massacrou. Ah, não. Isso é que diga ao Senhor que deixo as coisas de religião de quarentena, porque não quero me envolver neste assunto. Tenho um objetivo na minha vida, quero cumprir esse objetivo e não adianta o Senhor dizer para mim. E os seus amores? Eu sei que estou separada. Já ouvi apelos de meus amores que foram à frente. Mas eu digo para eles. Tudo muito bem, eu amo vocês, mas só vou para lá depois que tiver cumprido essa tarefa que me atribuí. Só a esta altura do diálogo realmente começa a exaltar-se, a falar em voz alta e a marcar o ritmo agoniado das frases com pequenas pancadas da mão sobre a mesa. No dia em que eu cumprir essa tarefa, no dia em que eu sentir que meu filho foi reparado, eu vou. O filho que eu perdi. Perdi de todas as maneiras que uma mãe pode perder um filho. Um filho pode ser o pior criminoso, um cão danado, sarnento, hidrófobo, que para a mãe ele é seu filho e aquele que lhe der o tiro de misericórdia, que lhe der a bala para matar a sua enfermidade, é um inimigo para sua mãe, porque para ela ele será sempre o assassino de seu filho. Já agora está completamente fora de seu controle habitual. Mesmo que fosse um cão danado, ele era seu filho. E ninguém tinha o direito de matá-lo. Só Deus teria o direito de matá-lo. Sim, mas então você está se arvorando em Deus, porque você quer matar a outra. Não,
Não quero matar. Quero que ela se mate. E meu filho, quando se matou, não foi ela que o induziu? Foi. Foi, sim. O Senhor não é mãe. Os homens são feitos de um material diferente. O Senhor vai dizer que os homens amam. Amam sim, mas amam mais com o cérebro do que com a emoção. Começam, neste ponto, a surgir vagos sinais de esperança. Em primeiro lugar, na manifestação aberta, afinal, das suas próprias emoções, em vez da calculada frieza de antes. Em segundo lugar, porque já podemos ver que, a despeito de ter afirmado que para ela a religião está de quarentena, ela acha que só Deus pode tirar a vida de alguém. A dificuldade maior com esta querida irmã está em que sua fixação no filho é mais paixão possessiva do que amor. Não há dúvida, de que, a despeito da contaminação pelos rubros tons da paixão e do rancor, o sentimento do amor está ali, vivo e presente. Como purificá-lo para que ela o veja em toda a sua singela grandeza, como amor e não como paixão? Como subtraí-la ao círculo vicioso da vingança que nunca satisfaz e que nos arrasta à dor nova, da qual já poderíamos estar livres pela aceitação da dor antiga? O doutrinador vale-se da oportunidade oferecida para uma pergunta. E falar nisso. Seu filho é um homem também. Como é que ele encara tudo isso? Ele está sabendo do que você está fazendo? Mesmo que meu filho chegasse para mim e dissesse: Mamãe, perdoa, eu não perdoaria. Mas você sabe dele? Não sei. Não sei dele, porque só quero encontrar-me com ele no dia em que eu senti-lo reparado. Está bem. Me dá licença de falar um pouco. Em primeiro lugar, meus respeitos pela sua consciência de mãe. Ela tenta desconversar, mas ele insiste. Mas você está cumprindo uma tarefa sem cogitar de saber qual é a opinião dele. E uma tarefa em nome dele. Não é em nome dele, não. Eu, a mãe, vou ser a campeã de meu filho. Defensora de meu filho. Eu vou sair em campo contra todo um exército, contra todos os executores, contra todos os carrascos. Eu vou sair e vou defendê-lo, com as minhas mãos, com a minha vida. Foi a isso que eu me propus. Me ponho na frente para receber tudo. Voltou a exaltação, em altas vozes. O doutrinador mantém-se calmo e lembra. Imagine se Maria tomasse a seu cargo a tarefa de vingar-se de todos aqueles que fizeram sofrer a seu filho. Quantos processos, quantas sindicâncias, quantas condenações. O argumento parece causar-lhe alguma impressão. Não. Não. Você não pode misturar duas coisas que são totalmente diferentes. Não são duas mães? Mas. Espera aí. Não põe Nossa Senhora nisso, favor. Eu tenho muito respeito pela Virgem. Não traz a Virgem para isso, não. Quando ela recebeu Jesus já sabia que ele vinha para ser mártir, vinha para redimir o mundo. Meu filho veio para me dar vida, me dar razão de viver, para trazer luz para minha vida, dar sol. Eu era uma mulher solitária, sofri muito. Tive um esposo boníssimo, que eu amei e perdi antes que meu filho tivesse nascido. O Senhor compreende, então, o que esse filho era para mim. Era a única coisa que eu tinha daquele marido, o homem que eu amei mais do que tudo. Que era bom para mim, que me amava. A única coisa com que fiquei, além do dinheiro. Mas que são as coisas materiais? Nada. E esse meu filho, fizeram isso dele. Como se observa a fixação no filho é obsessiva, de um exclusivismo obstinado, mas não menos digno de respeito e compreensão. Quanto ao marido, diz não tê-lo visto nunca mais no mundo espiritual. Que tanta crueldade! Ponto de interrogação, pergunta-se ela. O filho era bom, embora reconheça que para as mães os filhos são sempre bons. Quando, doutrinador lhe pergunta se ela acredita que o filho haja sofrido inocentemente, ela resolve tomar a iniciativa de trazer o Cristo à conversa, o que não era de sua intenção. Teria o Cristo sofrido inocentemente? Claro que sim, é a resposta,
mas ela não está pronta para admiti-lo. Se podemos compará-la à senhora, que não podemos comparar o Cristo com o seu filho. Sem dúvida alguma, o sofrimento imposto a ela e ao filho, lembra o doutrinador, resultou de um desrespeito anterior à lei divina, pois a lei só pode punir aquele que errou. Ela responde prontamente: então vamos punir a criatura que errou, ora essa. E quando você foi punida? Eu fui punida. Eu fui vítima de traições, de tudo. Mas a vítima não está à mercê da lei. Isso ela não pode negar e sai com um comentário. O Senhor já começa com a sua famosa dialética. E muda logo de assunto, declarando que tinha condições para resolver certos problemas pessoais do doutrinador, de graça, diz ela, mesmo que este não formalizasse sua queixa perante o tribunal, onde ela exerce tão destacada função. Faz uma pausa e prossegue. Mas cheguei à conclusão de que o Senhor é uma pessoa da qual a gente tem que desconfiar muito, porque o Senhor, diante de um quadro desses, não tem a menor atitude. Digamos. De autoridade. Como é que o Senhor quer ter autoridade para dizer para mim: não faz isso. Não cobre. Minha filha, eu disse que você não deve cobrar o que não deve fazer ou deixar de fazer. Estou exercendo alguma autoridade sobre você? Estamos discutindo problemas que nos são comuns. Não estou defendendo ninguém, nem acusando ninguém. Não é difícil entender a razão de suas observações. É que, perante certos problemas humanos que o doutrinador poderia tomar providências mais enérgicas, de reação, de revide, de vingança, enfim, ele prefere assumir uma atitude de aceitação mais ou menos complacente que para ela cheira a covardia, mas que, no fundo mesmo, ela saiba que é uma atitude de coragem, no esforço de viver a sabedoria do Cristo, ainda que tão rudimentar e precariamente. É isso, enfim, que a faz questionar-se, como se perguntasse a si mesma. Que razão ele não reage, não toma uma providência, não procura dominar a situação de qualquer maneira e a qualquer custo? Quer dizer que há gente que não se vinga? É claro, que tais perguntas, se é que existem mesmo nela, ela não as verbaliza ou talvez nem as formule assim nítidas e objetivas, mas parece senti-las. Ocorre aqui um pequenino e quase despercebido incidente. O doutrinador pergunta-lhe o nome e ela, como era de esperar-se, recusa-se a dizê-lo. Que diferença faz? Chame-me de irmã mesmo, que já é muito. O doutrinador prossegue, voltando ao tema do sofrimento inocente e depois de falar longamente sobre o assunto, ela se desculpa. Sabe que o senhor estava falando e eu não estava prestando atenção? O senhor foi me perguntar pelo meu nome e fiquei pensando nisso, e uma coisa puxou outra, e eu nem prestei atenção. O senhor me desculpe. Começa a ficar mais razoável, pois, afinal de contas, é uma mulher educada. Mas, no que você estava pensando? Isso é muito mais importante do que aquilo que tenho a dizer. Você voltou à França,